Bom, boa tarde a todos, né? Caminhamos aí para o final do dia de hoje, né? Ainda teremos aí um painel mais curto no finalzinho da tarde, mas esse painel aqui ele tem uma diferença para a gente, né? Um painel de certa forma de novidade, um painel que a indústria tem se envolvido bastante, mas a gente queria aprofundar essa discussão para que a gente pudesse entender quais são as vantagens, quais são os desafios dessa temática de data center e entender também quais são as vantagens que o Brasil pode oferecer de atrair esse tipo de empreendimento, de atrair esse tipo de investimento. Então a gente trouxe aqui o Pedro da SAP, né, também bastante envolvido aí nessa temática, então é uma oportunidade da gente conhecer também o ponto de vista dessa empresa, o Rafael representando a Schneider, né, Schneider também super envolvida em desenvolver essa temática, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E claro, também quem vai pagar a conta, né, o Gordon, né, vai ajudar a financiar isso, representando aqui o BNDES, mas eu acho que a gente vai criar aqui um ambiente de discussão onde a gente vai unir várias pontas. Né? Então, para começar, eu gostaria de colocar uma provocação, porque quando a gente começa a estudar a parte de data center, a gente começa a perceber vários pontos de vista. Nenhum que tem chamado a atenção em algumas oportunidades, algumas interações que a gente tem tido, é que data center ele não gera emprego, não gera renda e, de certa forma, tem uma capacidade limitada de desenvolvimento regional. Claro, é uma provocação e eu queria começar já ouvindo, né, aqui os participantes para ver se isso é um mito ou se isso aí É é uma verdade. mito, é mito. Vamos começar com o Pedro. Não, eu já vou falar que é mito porque assim, eu estou super entusiasmado com o potencial que nós temos da transformação digital, que já é uma indústria que vem se desenvolvendo há muito tempo. E o que a gente entende é o seguinte, que cada vez que a gente constrói um data center, né, para cada emprego do data center, tem 5 a 6 empregos que são gerados pelo desenvolvimento econômico que vem daquele data center. Então, para mim, é importante entender que não é só um projeto de infraestrutura, ele é um projeto de ecossistema. Cada data center ele cria um movimento de ecossistema que gera empregos, gera um momento novo para a economia. Né? Você sabe muito bem, a gente esteve junto lá em Dubai, na COP28 de Dubai. Eu morei 10 anos em Dubai e o que Dubai fez, né, os Emirados fizeram é investiram pesado em data centers. Por quê? Porque eles entendem que o país, economicamente, seria desenvolvido para diversificar do petróleo, que eles são muito conhecidos, através desse tipo de conteúdo digital. Então, para mim, eu já entro com um mito, porque eu estou muito entusiasmado com o potencial que a gente tem, principalmente do Brasil com a energia renovável, que está abundante. O que vocês acham? Vamos lá, Rafa. Bom, vou complementar um pouco aí o que Pedro falou também. Você tem que ver duas coisas. Primeiro, a vida inteira do data center, desde a concepção, o desenho, concepção, construção do data center, operação do data center, serviço do data center. Então, a primeira coisa é que vai gerar emprego. Gera emprego, porque em toda a cadeia você vai ter diferentes atividades. A segunda é que pode ser que não seja um grande gerador de emprego em quantidade quando você compara com outra indústria. Mas tem o efeito que o Pedro falava, que mais allá desse. Mas além dos empregos, o que o Brasil pode deixar de aproveitar se não se converte em um hub de data center, que eu acho que vai se convertir, não tem como perder essa oportunidade que tem, é que vai ser uma nova fonte de exportação. É uma fonte de exportação de energia limpa, porque se você gera dados e esses dados vão sair também exportados depois, se as leis, as regulações e tudo isso permite também isso, é uma exportação que vai ligada a essa fonte de energia limpa. Então, tem três benefícios, por lo menos. Gera emprego, se gera, não gera na quantidade que poderia ser outra indústria, mas gera. 2, direto e indireto. 2, o fato de ser um consumidor de energia é bom, porque a gente hoje tem excesso de energia disponível. Tem mais de 5 GB disponíveis que não estão sendo utilizados. E muitos desses limpos. Então,
O data center vai consumir energia, isso é bom, porque vai pagar também, e a gente não tem falta de energia, de eletricidade em todo caso. E o terceiro, que eu acho que é ainda o maior, é como se posiciona o Brasil como um exportador dessa energia também. Exportador de data, de energia limpa e tudo isso. Então, os benefícios, quando você vê de uma maneira holística e sistêmica, é só o benefício. Ok? Então, eu acho que seria bastante ruim de perder essa oportunidade. Ô, Rafael, e água também, né? Não, a gente tem de água aqui também. Tem água, tem espaço, tem eletricidade. Não porque tem abundância que depois vamos falar um pouco disso, da eficiência no consumo desses. A gente entra depois aí nas vantagens e também nos desafios, né? O Rafael também tem liderado o Green Skills and Jobs dentro da SB Corp, com certeza aí tem algum dever de casa no sentido de fazer essa previsão se para data center necessita ou não de uma qualificação profissional mais elevada. Mas vou passar para o Gordon. O Gordon, ontem a gente fez um painel, você deu alguns números do BNDES, não foi isso, de financiamento? Tem alguns números, mas eu queria pegar o ponto dos dois, que estão muito otimistas, e vou tentar fazer alguma reflexão, não sei se menos otimista, mas um pouco mais do que eu tenho visto na realidade, na minha realidade, não quer dizer... É legal que gere emprego para a cadeia, é legal que tem energia renovável, é legal que vai gerar infraestrutura aqui, o Brasil, e é legal que o Brasil pode ser um hub de data center. Mas tem que ter tudo isso. Tem que ter a cadeia aqui no Brasil. Eu não quero que importe tudo, o governo não vai querer que importe tudo, porque hoje a grande maioria é importado. Então, esses empregos da cadeia não vão existir. Eu não quero ser só um exportador de energia barata para o resto do mundo. Eu quero que a parte de IA e a parte de cloud seja desenvolvida aqui também. Então, o governo não quer que seja só exportador. Vamos exportar? Vamos, mas vamos desenvolver inteligência artificial aqui, vamos desenvolver as empresas de IA, vamos desenvolver cloud aqui. Então, nós queremos dentro do governo que a cadeia de fornecedores para data center, de máquinas e equipamentos, se desenvolva no Brasil. Obviamente que isso não vai ser no curto prazo de uma hora para outra, mas é como que o Redata tenta olhar isso. O programa do governo tenta olhar. Olha, aos poucos nós vamos ter que começar a olhar em fortalecer a cadeia produtiva aqui para realmente tirar esses empregos. Senão, é uma grande infraestrutura que vai exportar energia barata do Brasil. O Brasil realmente tem excesso de energia barata, mas à noite tem que ligar as termoelétricas. Então nós temos sim um problema de energia aqui no Brasil, apesar de durante o dia ter excesso de energia solar e eólica. Então não é tão assim simples assim. Mas eu concordo, o potencial do Brasil é para ser um grande hub de data center. Nós temos que ser e vamos ser um grande hub de data center. Mas nós não vamos ser apenas um hub que vai vir tudo de fora, colocado aqui, e não vai ter inteligência e conhecimento no Brasil. É isso que o governo tem pensado e é isso que o BNDES também tem procurado apoiar. Aí pegar um pouquinho de dados que eu acho que é importante a gente falar. Eu acho que a gente discute muito data center aqui no Brasil, mas tem uma coisa que é antes de tudo, antes de IA, antes de data center, antes de tudo, que chama-se conectividade. E o Brasil tem um problema muito grande de conectividade. Falta conectividade no Brasil. A grande maioria das regiões não tem conectividade, a grande maioria das escolas não tem conectividade. Então, depois de 23 anos, o governo colocou um instrumento chamado FUST, que é o Fundo de Telecomunicação, para a sua função, que é conectar o Brasil. Então, nós já conseguimos colocar quase 2,6 bilhões de reais, mais de 1.200 municípios com conectividade, levando conectividade para as escolas, levando conectividade para as periferias, porque também a gente não quer que isso vire uma desigualdade, né? Quem não chegar nas regiões periféricas, nas escolas públicas. Então, esse é o primeiro passo fundamental que a gente tem feito. E nós temos também criado alguns instrumentos específicos para a instalação de data center. O BNDES tem linhas específicas para data center, mas nós pensamos muito também com um olhar regional. Como é que eu sei que tem a questão da latência, é muito melhor colocar lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, na região sul, mas nós também queremos estimular que tenha um data center na região nordeste, e ali onde tem muita energia renovável e água, né? Como vocês colocaram aqui. Então, estamos pensando um pouco na questão regional também. Mas aqui para finalizar minha primeira intervenção. Eu tenho que reaccionar aqui. Eu acho que a provocação é muito boa. Você não quer só exportar, mas se não tem a infraestrutura, não vai nem exportar. Então, a primeira é não perder a oportunidade de ter essa infraestrutura, ok? E eu concordo 100%. Você tem que gerar conteúdo, tem que haver uma transferência de geração local também, porque é isso que vai criar mais valor na cadeia. 100% de acordo. Agora,
acredito que esos temas de conectividade, não só conectividade dentro da nação, dentro do país, mas também fora, são oportunidades de investimento muito interessantes que vão gerar ainda mais emprego, ok? Então, isso precisa também ser considerado. E a terceira, que você fez muito bem, na cadeia tem a produção, e a Redata também considera que se você tem componentes que são importantes, vou dar um exemplo aí, os UPS, por exemplo, ou a parte de esfriamento também, onde são tecnologias que poderiam ser facilmente transferíveis acá, mas precisamos de uma estrutura, uma lei, um decreto que permita ter essa visibilidade para integrar e que exista mais valor aqui. Se tudo isso se dá, seria perfeito, mas concordo com você. Agora, se não tem a infraestrutura, não vai poder nem sequer exportar. E eu tenho uma provocação também. A gente do setor de aplicações que realmente oferece os serviços dos data centers para grandes empresas, a gente precisa de segurança. Então, quando nós investimos num data center, a gente precisa do máximo de segurança, porque existem operações que usam as nossas aplicações, né? A gente é SAP. Quem aqui conhece a SAP? Levanta a mão. A maioria aqui sabe a criticidade de um sistema SAP, não é verdade? Se eu ofereço um serviço baseado em um data center, seja no Brasil, seja no Paraguai, seja em Nova York, não importa onde esteja aquele data center, eu tenho um SLA, um compromisso com os meus clientes. Então, a decisão estratégica de colocar esse data center aqui realmente vai passar por um governo que está dando segurança. Eu acho que, do ponto de vista da segurança ambiental, com a energia renovável e tudo aquilo que a gente hoje oferece, né, os data centers da SAP, são todos operando na última década com energia renovável. O Pedro, você falou, SAP é uma empresa global, né? Então, se você puder dar algum exemplo, alguma boa prática em algum lugar do mundo, o Gordon falou que o ideal é que não seja só o data center, né? Que você venha junto com o cloud, venha junto com o IA, enfim. Como é que isso se desenvolve ao redor do mundo? Talvez olhando o data center como um gatilho também de desenvolvimento de alguns setores, é isso? É isso, exatamente. A gente está olhando, por exemplo, a Irlanda, que tem data centers e que tem desenvolvido a cultura local de tecnologia, o ecossistema de tecnologia. Existe uma estatística que mostra os investimentos de data center com o impacto do PIB nacional. Então, se você puxar algumas das cidades, dos países que trouxeram data center, houve um impacto direto de crescimento do PIB. Né? A própria Alemanha, onde a SAP ela é baseada, a SAP tem sido uma empresa de tecnologia que está agregando para o PIB da Alemanha. Então tem operações, por exemplo, nossas no Oriente Médio, onde lá no Oriente Médio eles colocaram como regra que precisa ter dados locais, que levou data center para lá. A própria Arábia Saudita, ela chegou num ponto que ela falou o seguinte, olha, eu não quero que você opere fora, um pouco do que você falou agora, de que a Arábia Saudita também não queria que fosse tudo importado. Né? Eles consomem muito, mas eles também querem produção local. Só que para isso, eles criaram todo um framework de segurança para ir para lá. E a economia tem avançando, eles têm trabalhado nessa transição. Então, para nós, assim, claramente, os lugares onde a SAP tem colocado data centers, está sendo desenvolvido um hub tecnológico de startups, de empresas que usam esses serviços e oferecem esses serviços mundo afora. Né? Para isso, tudo precisa funcionar. E Gordon, acho que você vai complementar com alguma coisa, mas me chamou a atenção quando você falou da questão da localização. Né? Quando a gente pega o Redata, a gente vê alguns itens, como, por exemplo, utilizar renováveis, recirculação de água, questão de atender alguns critérios de sustentabilidade. Como é que está essa relação olhando também para o Nordeste, né? A gente falava muito de hidrogênio, né? Fala muito de hidrogênio, né? Nordeste aí com a sua capacidade também de produção, principalmente olhando ali para o verde. Mas o Nordeste também tem alguma dificuldade com água, né? Como é que você vê essas alternativas também de substituição, emprego de tecnologia para recirculação, enfim, como é que você enxerga aí a oportunidade para o Nordeste também? Eu acho que a gente tem um desafio com relação ao Brasil para colocar o data center, mas eu concordo que temos que trazer a infraestrutura, mas nós queremos trazer toda a cadeia e fortalecer. E o Nordeste realmente nós estamos tentando estimular, porque ele vai lá por causa da questão, os investimentos aconteçam lá, no Nordeste, dentro do possível. Só o meu microfone que está ruim? Tem, acerca aí. E nós temos, por exemplo, as nossas linhas de financiamento do BNDES para data centers são as mais baratas para quem instala no Nordeste. Então, quando vai instalar um data center no Nordeste,
com o financiamento do BNDES, a nossa linha é a mais barata para o Nordeste. Nós estamos estimulando esse tipo de investimento lá. Mas tem que resolver a questão de água, por outro lado tem a questão da energia renovável em abundância lá, e cada vez tendo mais, né? Tem crescido cada vez mais solar, eólica e outros tipos de energia renovável. Outro dia eu descobri, não é data center, mas, por exemplo, uma empresa de cana, ela estava usando o biometano dela, né, criando biometano, e fechou uma parceria com a empresa de Bitcoin criptomoeda para minerar usando biometano. Olha que loucura isso, né? Pô, a gente poderia utilizar isso até para gerar energia um pouco para os data centers espalhados aí pelas usinas de cana que tem no país, a partir de biometano, que também é uma fonte energética que o Brasil tende a crescer bastante. Então eu vi isso e falei, pô, isso aqui é uma coisa interessante, inclusive para data center, no futuro, quem sabe. Então, mas eu queria aproveitar para fazer essa provocação no seguinte, queria complementar um pouquinho, no seguinte sentido. A questão regional é fundamental para o Redata, a questão do P&D é fundamental para o Redata, a questão de eficiência energética é outro ponto estratégico dentro do Redata. Mas eu queria puxar um ponto, a questão do desenvolvimento da tecnologia da cadeia aqui, e aí aproveitar que a SAP está aqui, aproveitar o caso de duas empresas alemãs para provocar eles. E eu fiz essa provocação pro head de sustentabilidade de vocês, que estava no evento que eu estava em São Paulo com eles. Recentemente o BNDES, junto com a FINEP, lançou uma... Sou eu, hein? Quem é o cara de sustentabilidade lá da Alemanha? Ah, da Alemanha? É, o da Alemanha que estava aqui. Eu esqueci o nome dele. Ele estava lá em São Paulo, mas ele veio lá da Alemanha. E aí, seguinte, o BNDES, junto com a FINEP, lançou um chamamento público para atração de centros de P&D aqui para o Brasil. Fizemos um chamamento, recebemos mais de 600 propostas, aprovamos 88 propostas para atrair centros de P&D ou fortalecer centros de P&D, e a empresa de 14 países vieram, nós estamos trabalhando agora para financiar. Mas a inspiração disso foram duas empresas. A primeira foi a Bosch. A Bosch, pela primeira vez, tomou a decisão de tirar um centro de P&D global dela, centro de P&D dela, e trouxe para o Brasil. Isso foi fruto porque tem a política industrial, que é a Nova Indústria Brasil, FANE BNDES, FANE FINEP, e trouxeram pela primeira vez um centro global para cá. Há 3 semanas atrás, nós estivemos na Volks, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, anunciamos lá investimentos de 2 bilhões, desses 2 bilhões, 500 milhões era para o centro de P&D da VW. Eu sei que vocês têm uma parte lá em São Leopoldo, mas nós temos que fazer mais. Então, a gente tem muito orgulho desse investimento. Temos que fazer mais para vocês terem mais. Já que vocês querem trazer os data center para cá, como é que a gente faz mais data center, mais tecnologia ligada a data center, de software, de IA aqui no Brasil? Então fica essa provocação. Deixa eu perguntar para o Rafael e depois para você. É o seguinte, o Gordon falou que tem que trazer mais data center para cá. Mas quando você decide, né, trazendo o tema de power shoring e também as vantagens comparativas do Brasil, água, energia limpa, alguma disponibilidade também aí em termos de uma indústria que consome energia, mas emite pouco, isso é suficiente para trazer o que o Gordon quer? Rafael, primeiro. Não, eu acho que o governo tem muitas ferramentas para trazer ainda mais. E vou falar uma coisa. Tem muita geografia. Às vezes a gente acha, não, a gente tem energia, tem água, tem espaço, tem algo, agora tem Redata, tem um BNDES, mas a gente não está sozinho nessa, entendeu? Então, se estão aqui falando entre brasileiros, tem que saber que a Arábia Saudita está dando muitas condições, então a gente não tem que pôr as coisas muito difíceis, porque essa é a indústria mais ágil, mais velocidade que tem, toma de decisões. E agora estou aqui, se você não dá a condição que são boas, vou no vizinho. A gente tem vizinho aqui no Chile, que tem menos água, que tem menos energia, tem solar, que está fazendo. Para o problema de energia, que você é certo. Porque tem energia, tem vento, tem sol no dia, mas à noite não tem. Mas tem agora soluções, com sistema de bateria, BS. Então, tem muita possibilidade de gerar um ecossistema de energia que seja permanente, com uma latência boa, incentivar a indústria que quer, gerar empregos verdes, gerar muita coisa que a gente estaria perdendo. E tem possibilidade, você sabe bem, tem já muitas oportunidades que estão acontecendo para o Nordeste, mas não é porque a gente quer fazer Nordeste, é porque tem uma conectividade boa também, para sair, para exportar essa energia. Você falou de condição. Que condições são essas? É incentivo? Incentivo, seguridade no largo prazo. O pior que você pode fazer para um investidor é que não tem clareza. No largo prazo, como que vão se respeitar
essas normativas que a gente está pondo. Então, eu acho que a gente tem que decidir rapidamente. Por enquanto, estamos bem posicionados. Pode ser que venha. A gente hoje tem só 600 giga, 600 mega instalados. A possibilidade que vão trazer para a América Latina pode ser até 5 gigas nos próximos 5 anos. Põe 3 gigas. É muita coisa. Então, a gente tem que ser muito ágil para aproveitar essas oportunidades. Senão, o Brasil pode perder essas oportunidades também. Eu sei que o Gordon quer falar, mas vai anotando aí, Gordon, porque eu vou passar para o Pedro, que aí você faz um repapo só. Eu quero só receber essa provocação com muito orgulho, né? Eu acho que no caso de São Leopoldo, da gente ter convencido o board da Alemanha, que é o headquarters da SAP, a matriz da SAP, de trazer esse grande investimento para cá, foi um caso de extremo sucesso. E esse ponto de segurança, esse ponto de sustentabilidade, não só ambiental, social, mas também econômica, de trazer esse investimento para cá é fundamental. Então a gente já tem um precedente muito importante no Brasil e, diga-se por passagem, esse investimento só está crescendo, né? Se você olhar no relatório do nosso Labs do Sul, mais e mais e mais investimento. Acabamos de lançar um novo campus maravilhoso. Inclusive, fica o convite para todos vocês, para a gente fazer uma visita lá no Labs. Eu acho que a gente podia fazer isso, Davi. Levar toda a turma para lá, porque é um caso internacional de investimento. E quando se trata de data center, a gente tem data center no Brasil. Só que agora, se coloca no meu lugar. Eu vou precisar ir lá bater na porta da Alemanha, que vocês devem imaginar, né, o padrão de decisão por governança que eles têm, para começar a trazer mais investimento de data center para cá. A quantidade de perguntas que eles vão fazer para mim. Então, assim, a gente precisa realmente ter incentivo, a gente precisa ter apoio, a gente precisa de um governo que demonstra que, se você tomar essa decisão de colocar aqui e não colocar lá em Abu Dhabi, que está assim abrindo as portas para o mundo, para a inteligência artificial, vai ser melhor aqui. Por quê? Porque a gente vai cobrir toda a América Latina, a gente tem condição de suportar o mercado imenso que nós temos na América do Norte. A gente precisa provar isso daí por A mais B. Sabe, Davi, eu tive a oportunidade de acompanhar em uma delegação o ministro Haddad no Silicon Valley. E eu acho que isso a gente tem que fazer ainda mais. Foi uma missão bem clara. Aí encontrou pessoal de tecnologia, a NVIDIA, pessoal como a Schneider Electric fez parte dessa delegação, tem outras empresas de tecnologia locais, tem os grandes hyperscalers, tem os colos, os colocadores, vocês também estavam. Então, foi muito interessante, foi uma missão business do governo indo a buscar. Eu acho que a gente precisa mais disso, Davi. E, então, aí, assim, a Schneider é global e não é alemão. Não é alemão, é francesa de origem, né? Eu acho que os governos, assim como fez o ministro Haddad, tem que fazer ainda mais. Junto com o BNDES participando, que estava também essa coisa. Por quê? Porque a competência é forte nisso, sabe? E não é só disponibilidade, querer, tá? Tem que dar condições que sejam interessantes para ele. Rapidinho, Pedro, só para passar para o Gordon que ele quer. Para ele. Daí você passa também. Eu só quero devolver o desafio para ele agora. Eu falei o desafio do meu lado. Você tem total segurança, quem está preparado? Eu posso colocar esse business case agora lá na mesa do nosso CEO e do nosso board alemão? Vamos lá, deixa eu contar a história. Vocês têm toda a razão quando vocês falam que a gente tem que ir lá para resolver. Eu vou pegar o caso da Bosch. A Bosch, quando a gente começou a provocação da própria equipe da Bosch de querer trazer para o Brasil, a hora que abriu esse flanco, a Alemanha não queria tirar de lá, o México começou a querer levar, o governo mexicano se mexeu e o governo indiano se mexeu. E quem ganhou? O Brasil. Por quê? Nós fizemos exatamente o movimento que você está falando, como governo. Eu fiz reunião com o board da Bosch, o presidente mercadante do BNDES foi na Alemanha e conversou com o board da Bosch, o presidente Lula esteve lá e falou sobre isso, né? Então eu acho que você tem toda a razão sobre isso. Então, assim, nós já temos 2 viagens, uma para a Alemanha e uma para a França. Uma para São Leopoldo, vamos valorizar também. Não, mas nós vamos, depois é o seguinte, aí nós vamos ampliar o centro de P&D em São Leopoldo e nós vamos para lá depois, entendeu? Então, assim, eu acho que vocês têm razão sobre isso. A gente precisa fazer isso. Mas eu mostrando que o Brasil tem o Redata, tem energia renovável, tem gente com capacidade, tem estrutura produtiva que pode adensar a cadeia e fortalecer.
O BNDES com a FINEP juntos apoiaram mais de 5,4 bilhões em projetos de IA. Tem muita gente desenvolvendo IA aqui no Brasil. Então tem bastante. Em projetos de inovação são quase 60 bilhões de reais que nós estamos colocando, dinheiro barato. Isso fez inclusive a Bosch tomar essa decisão de vir para cá e a Alemanha e a VW fortalecer. Então eu acho que sim, os instrumentos existem, a vontade política do governo existe, então você já pode levar para o seu chefe lá, para o seu CEO lá, assinar a vinda dos data centers e uma tecnologia para o Brasil. Gordon, uma boa política pública, uma boa regulação, né, ela vai pavimentar o caminho para que o empresário possa operar com segurança jurídica, regras claras e facilite também essa atração de investimento. Aqui no caso a gente está falando de data center. Hoje a gente já tem isso, o que falta? Eu acho que a gente tem. A prioridade do governo do presidente Lula se tornou a indústria, né? E uma indústria verde e inovação, no âmbito da Nova Indústria Brasil, e a gente tem feito uma série de medidas. Então, o Redata é uma medida que foi construída, né, junto com o Ministério da Fazenda pelo MDIC, que é um primeiro passo, está em fase MP, deve ser aprovada aí ou no final do ano, no começo do ano que vem. Tem uma discussão que vai acontecer com ela como MP, se vai ser agora no final do ano, mas está aí, está colocado, é um baita instrumento que está colocado e que vai inclusive criar a possibilidade de recursos, assim como tem o Mover, que é a política automotiva, para investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, está pronto. Você tem recursos de BNDES, de FINEP, de Banco do Nordeste, prontos para apoiar quem quiser, quem precisar de financiamento. E tem toda a parte de energia que vocês conhecem, água, obviamente que é o Brasil, tem ali uma burocracia a mais, uma burocracia a menos, mas eu acho que o Brasil está pronto sim para ser, e tem vontade política para isso, né, bem forte. Boa. Rafa, você tem coordenado, tem liderado todo o trabalho lá de Green Skills. Olhando para data center, olhando para a cadeia, hoje a gente está preparado para receber isso ou não? Porque também é uma das condicionantes, né? Então, política pública, a gente falou aqui, financiamento, o Gordon já vai assinar. Né? E agora, mão de obra. A gente tem mão de obra para tocar isso? Não, tem certos gaps. Vamos falar claro, eu sempre estou falando aqui, você tem um gap global de eletricistas que é maior de 2,5 milhões, globalmente. Se vamos falar de encanadores, plumbers, canho, como fala esse? Canadores. Ok. Tem também. Problema que é porque essas pessoas têm que ser equipadas também com como vão utilizar a tecnologia digital, que é necessária. Agora, é um tema de competitividade também. O preço, o custo que você vai ter por gigawatt ou por megawatt, aí onde vem a competitividade também. Nessa competitividade você precisa pessoas que estejam capacitadas, um financiamento que seja adequado, porque ao final o investimento vai vir onde a fórmula financeira é a mais interessante. Então, o problema é que se a gente não conseguir trazer, vai se convertir em outro gargalho também para formar essas pessoas. Por quê? Porque se você tem a disponibilidade no país de toda essa tecnologia de aprendizagem, ou todos os programas que a gente quer fazer de treinamento de Green Skills também, vai necessitar dessa inteligência artificial, número 1. Número 2, se você quer que esse consumo seja eficientemente elétrico também no consumo, a inteligência artificial faz parte integral desse também, porque toda essa informação, todos esses modelos, todos esses dados que você está gerando, vão ajudar também a como que vamos fazer mais eficiente o consumo energético do data center. Então, é um benefício que é completo, é completamente circular. Por isso, a gente puxa tanto de que isso seja facilitado, porque senão vai acontecer, mas vai acontecer muito mais lento. Vamos lá, Pedrão. Não, eu tô muito animado. Esse é um tema que você colocou que começa a me aquecer aqui, sabe por quê? Pensa comigo. A inteligência artificial, ela realmente está avançando num nível que nenhum de nós aqui consegue explicar. É algo espetacular. Quem aqui trabalha com computador no dia a dia? Levanta a mão. Quem? Trabalha com computador. Aí a gente vai ver quem está escutando a gente, ó. Gente, tudo aquilo que a gente faz que depende de um computador, com a inteligência artificial... Com a inteligência artificial a gente vai ter cada vez mais automação. Então, muito desse trabalho digital, ele vai ser dado para uma inteligência artificial. Então, seremos orquestradores de agentes de inteligência artificial, não é verdade? Agora, você acha que o encanador
vai ser substituído por uma inteligência artificial? Você acha que um eletricista vai ser substituído por uma inteligência artificial? Vai ser empoderado por Vai inteligência. ser empoderado. Então, olha só o papel do nosso querido Senai, né? Eu acredito assim que a gente no Brasil tem esse sistema que é um diferencial enorme para a nova economia. E eu acho que a gente não está olhando para esse diferencial de uma maneira tão objetiva, porque a gente precisa promover mais. Você sabe que na Alemanha, o que eles fazem lá é exatamente fomentar esses skills que são os hard skills. Né? A gente tem falado sobre a economia digital, eu venho da economia digital, eu consigo resolver um problema de cano na minha casa, venho da economia digital, mas eu estou em risco. O meu emprego pode não existir no ano que vem, dependendo da inteligência artificial que for lançada. Agora, tem muito emprego que está em defasagem. Isso que você falou é muito importante. A gente precisa colocar isso na pauta e falar para todos os cantos e fomentar para fechar esse gap e preparar a nossa economia para esse futuro, onde a gente vai ter que balancear a inteligência artificial e aquilo que precisa ser feito. Perfeito. Gordon tem contribuição sobre... Sobre essa agenda de formação, acho que eles sabem, mão de obra, eles sabem bem, mas o que a gente tem visto é que realmente tem uma demanda muito grande crescendo e que a gente precisa melhorar a formação no Brasil. O Senai tem um papel estratégico, o governo tem ampliado os institutos federais, fortalecido, que também formam, né, esses técnicos, mas a gente precisa formar menos advogado e mais engenheiro aqui no Brasil, e cientista de dados e etc. Né? Mesmo lá no BNDES, no banco, a gente abriu o concurso, e pela primeira vez abriu chamando cientista de dados, mais, porque menos, eu que sou economista, né? Um pouco menos de economista, mais cientista de dados, porque a gente precisa mais desse pessoal cada vez mais por causa desse mundo digital que a gente está vivendo. Então, sim, é realmente algo muito importante, mas eu não sei se o que eu vou falar é besteira, aí pegando o pessoal da Bosch também, o pessoal da Bosch me contou, eles estão querendo trazer uma parte de digital da Bosch da Índia para o Brasil. Dizem eles que que os nossos engenheiros são melhores que os indianos. Não sei se são mais baratos, mas dizem eles. Vamos ver se eles têm razão ou não, né? Existe uma lógica grande nisso, viu? Perguntar para o Rafael, é verdade isso, Rafael? Não, não vou comparar os engenheiros aqui, mas tem um tema de quantidade também. Quantos engenheiros por ano a gente gera na Índia, na China, quantos gera aqui? Então, precisa provavelmente menos advogados, mas ok. Eu acho que a gente tem que criar políticas também que incentivem que essas pessoas que hoje vão ao mercado financeiro, advocacia, como que eles vão se incentivar mais nessa área. Eu gostaria muito de ver como um eletricista formado nessa área, bem equipado do ponto de vista digital, ganha tanto ou mais dinheiro que qualquer outra pessoa deles. Amém. Porque a gente vai precisar deles também. E tem que ver, eu não estou aumentando nada, os Estados Unidos já está acontecendo isso. Já. Tem engenheiros que ou tem eletricista e encanadores que quando você vai fazer um data center, você precisa de o que a gente chama de cooling. Esse cooling é um cooling que é liquid cooling, é nova tecnologia também para ser muito mais eficiente. Se você não tem um encanador bem preparado para isso, vai tomar mais tempo. E aí a competitividade vai, porque o tempo de go-to-market é fundamental também. Entendeu? Então, como que a gente vai fazer isso? Tem que ter esses programas, Senai é um, mas muitos mais, para aumentar essa população. Rafael, dos painéis que eu moderei, que eu vi aqui, acho que esse é um dos mais dinâmicos, né? Acho que tem muito ponto de vista, tem muita discussão, tem muita oportunidade, mas a gente está discutindo data center e inteligência artificial, toda a parte de cloud, aqui num evento de redução de emissões, de agenda climática. O que tem a ver isso para vocês? Olha, o que eu diria é o seguinte, hoje o consumo de energia por data centers globalmente, eu acho que ele equivale ao que? Vamos só fazer um teste rápido? Quanto em percentual vocês acham que consome os data centers globais? Vamos aí, chuta aí algum número. Interage aí, pessoal. Fala um número. Atualmente, quanto é o percentual do consumo global de energia dos data centers hoje? Você viu no chat GPT, né? Olha só. É isso aí mesmo, é por volta de 1,5%. Então é um número que não é tão expressivo. Existe uma estatística que mostra que até 2030 isso pode chegar a uns 3 a 6%. Só que do ponto de vista de consumo de energia, que realmente vai tender a crescer, ainda mais com a fome da inteligência artificial pela eletricidade, a gente também vê a inteligência artificial
também gerando eficiências, que ela vai não só retornar de volta para o data center, mas também para todo o sistema industrial. Eu tive uma experiência pessoal com isso. Quando eu estava morando em Dubai, né, em Dubai a primeira coisa que você pensa é o quê? É o calor. Né? Dubai é muito quente. Isso aqui vocês acham que está quente? Vai para Dubai em julho que vocês vão entender o que isso é quente. E lá nos shopping malls é muito gigante, assim, eles gostam de ter o maior, o melhor, e os cooling systems de lá são enormes. Pensa uma área que é gigantesca, consome água, é muito grande. Então um cooling system são maquinários e ele precisa de um sistema que recebe a informação de quanto que é o parâmetro para poder controlar a energia de uma área, um shopping mall daqueles gigantescos que ele tem lá. Então a gente fez um projeto que pegou a informação com machine learning a cada 5 minutos, né, com inteligência artificial, a moda antiga, né, que não é a do chat GPT, é do machine learning, né, muito avançado, que pega a quantidade de pessoas que estão andando no local, que pega a temperatura interna e externa, que pega todo o histórico de energia e de temperatura naquele momento do dia, coloca tudo isso ali no algoritmo e a cada 5 minutos ele entregava para nós qual que é o parâmetro de ajuste, né, do ar-condicionado, é um pouco mais complicado que isso, para poder, né, fazer com que tudo ficasse refrigerado, só que com eficiência. A gente fez esse projeto para reduzir custo, então foi mais ou menos 45%. Só que sabe o que aconteceu no final? O custo não foi tão importante como o impacto de redução de emissões de carbono que a gente teve com aquele projeto. Então eu tive uma experiência prática, inclusive esse projeto foi o que eu fiz me dedicar 100% para a sustentabilidade. Eu vi que na tecnologia tem as soluções que a gente precisa para um futuro sustentável. Perfeito. Eu acho que o Pedro está listo para trabalhar lá na Schneider. Então, vou falar... Pagando bem. O importante é a experiência. E o relacionamento. Assim, tudo que a gente está falando aqui nessa COP é mudanças climáticas, para atender essas mudanças climáticas, descarbonização da indústria. Você quer descarbonizar a indústria rápido, os gargalhos são pessoas, necessita formação, precisa de inteligência artificial, e é a inteligência artificial que vai te dar todas as novas modelos para ser e descarbonizar muito mais rápido. Então, sabe, não tem a infraestrutura. Agora, vou pôr outro exemplo. No passado, ainda agora, mas não mais no passado, o desenvolvimento de um país, de uma nação, o fundamental era a infraestrutura física. Se você não tem rodovia, não tem porto, não tem aeroporto, não tem esse nível de desenvolvimento, infraestrutura física. O presente, não estou falando do futuro, o presente é a infraestrutura digital. Então, não tem discussão. Não, que muita energia, 1,5, 3, 5%. A gente não tem. Não, mas a latência, a conectividade, tem tecnologia já para fazer isso. Sabe? Eu acho que esse é o segmento que pode acelerar mais o crescimento, a descarbonização, a geração de emprego. Ele sozinho não gera emprego. Ele vai ter um impacto em todo o ecossistema para gerar mais emprego, para descarbonizar, para gerar mais riqueza, mais renda e para ser mais inclusivo também. A gente não pode perder isso. A gente teria já que estar seguro, e Haddad é um bom passo. A ação do ministro Haddad é um super passo. Eu sei que o BNDES está fazendo, mas o desafio para vocês, e para nós, mas sobretudo para vocês, é que quanto mais vão triplicar, 4 vezes mais, poner fundo para fomentar que esse seja um hub. Não é um segmento como qualquer outro. Um segmento que decide muito rápido. E eles são muito exigentes. Eu vou falar, o time to market dessas pessoas, quando decidem por um data center, normalmente eu vou falar alguns números pessoais, não pessoais, íntimo da Schneider. Normal, para fazer uma cotação, você tarda 2 semanas. Um projeto de 2 milhões, 5 milhões, ok? Eles querem 2 dias. E 2 dias vai descer a 1 dia. Proporcionalmente, é isso. Não, o tempo de entrega são 3 meses. Estou falando só em 3 dias, cara, eu quero já. E pode mudar, no processo muda. E se você não se adapta a ele, você não vai ter nem negócio esse. Então, todos estamos under stress. E temos que nos adaptar. Então, desde
a concepção, desde a finança, desde o desenho, a produção e o serviço desse, e trazer mais investimento. É uma indústria que vai gerar uma riqueza. Não pode se ver só a construção do data center. É o impacto que isso vai ter. Perfeito, E perfeito. competitividade também, né? Claro, é um O fator. Brasil ter isso daí é competitividade num Competitividade. futuro que vai depender disso. Isso aí. Vamos lá, Gordon, para a gente encaminhar aqui para a última rodada. Eu acho que a questão da IA, da data center, está colocado e está dado. Então, o que a gente, estando aqui na COP, o que a gente tem que discutir é exatamente como é que eu trabalho com tudo isso de forma sustentável. Acho que essa é a discussão, né? Por isso é importante discutir. Porque a gente podia também discutir, não vamos usar energia renovável, vamos consumir água doidado, mas acho que isso é importante, porque não dá para viver no mundo, eles estavam dando exemplos aqui, né, de como muda as profissões, tudo isso, sem IA e sem data center. Então, assim, está dado isso. O Brasil será, sim, um grande hub, estão prontos para isso, temos instrumentos financeiros, estou só aqui esperando os dois para assinar o cheque dos investimentos deles no Brasil. Então, assim, eu acho assim, muita coisa está colocada, tem uma série de estruturas, formas rápidas de apoiar e tem que ser verde, sim. O BNDES não irá apoiar nenhum data center que não for ligado à energia renovável. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Não, perfeito, Gordon. Essa sua frase foi assim, excepcional. Né? A gente vem sempre estudando se COP é um lugar ou não bom para se fazer negócio. Quem sabe, né? Vai sair aí o primeiro negócio. Mas passando para a nossa última rodada aqui, a gente entregou, o Rafael trabalhou bastante nesse documento, um documento chamado Legado, mas é muito mais no âmbito institucional. Né? Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, né, eu queria passar primeiro para o Pedro, para ele falar para a gente o que a SAP vai deixar de legado nessa COP, e aí a gente fecha com o Gordon para a gente caminhar aí para o final. Eu fiquei com um bom sentimento aqui de um legado agora, que a gente pode fomentar a inteligência artificial local juntos e aproveitar, né, desse ambiente bem positivo que a gente tem. Agora, de fato, assim, a SAP ela tem uma missão muito básica, que é ajudar todas as empresas a funcionarem melhor. E a gente faz isso para melhorar a vida das pessoas. É a nossa visão, é a nossa missão, é a maneira como a gente opera. E para isso a gente precisa fazer investimentos, a gente precisa cada vez mais estar em locais que realmente têm alto impacto. Né? A gente já fez esse investimento no Sul, mas a gente vê um crescimento exponencial, né, de inteligência artificial, essa é a estratégia hoje da SAP. Então eu acho que são dois pontos. O primeiro, ele tem a ver com um ecossistema de empregos onde a inteligência artificial ela está sendo empregada dentro das organizações que usam os sistemas SAP. E segundo, a gente vai precisar cada vez mais de infraestrutura. Né? E a infraestrutura, a gente ainda não tem claro, né, o que a gente pode fazer no Brasil nessa direção. E eu acho que essas discussões que a gente está tendo aqui, eu acho que esse sinal que a COP mandou para o mundo, né, tirando o que está ruim e o resto que está bom, eu acho que ficou claro que o Brasil tem um compromisso de ter sustentabilidade no coração de tudo que é feito aqui. Então, para nós, é usar isso e criar um momento novo, até com o apoio da CNI, você sabe o quanto que a gente quer trabalhar juntos, eu acho que a gente tem de tudo para fazer isso acontecer. Perfeito. Rafa? Eu acho que o trabalho da Sustainability Business Corp com esse legado foi maravilhoso. Não vou me estender nesse, porque todo mundo viu como quando você colabora através de diferentes segmentos, local, global, e faz conta de assegurar que mais allá de criar novas coisas, é saber o que existe e se convencer que é a implementação. Acho que esse é o melhor legado, porque estou seguro que essas recomendações agora têm que se executar, se deploy. Então, vou falar um pouco pela Schneider. Schneider não é alemão, brincando. É uma empresa. Tem um problema com quem não é alemão. Não, também não. Você pode vir o francês também. Tem vantagem. É uma empresa de tecnologia, em energia, e quando a gente fala de tecnologia realmente avançada, o que a gente faz é muito sencillo. A gente eletrifica, ajuda na eletrificação, tem todos os componentes para eletrificar. Essa eletrificação tem que ser automatizada, a gente tem todo esse portfólio para automatizar, e ainda melhor, ainda com valor superior, é a digitalização de todos os processos também, entendeu? Então, essa digitalização, mas também a automação e também a eletrificação, precisa de uma infraestrutura digital
para poder, porque tudo está conectado, ok? Então, tudo isso, para que temos todo esse portfólio? Para descarbonizar a indústria. E esse é o melhor impacto. E agora, essa descarbonização, a gente faz como? Sendo eficiente no uso dessa energia. Então, não há descarbonização se você não tem um programa de eficiência energética. Porque se vai só fazer com a parte de geração renovável, você está perdendo 55% das possibilidades que estão no consumo disso. E aí, falando de legado, você sabe que a Schneider trabalhou com o Ministério de Indústria e Comércio em um estudo para ver os diferentes cenários de como o Brasil pode se apresentar como uma real potência verde, não só na geração de energia, mas no consumo, na parte da demanda de energia, fazer de uma maneira muito mais eficiente, produzindo mais, utilizando menos. Então, isso ligado ao Green Skills, eu acho que o Brasil tem tudo o cardápio para se convertir em essa grande nação que queremos hacia o futuro também. Perfeito. Gordon? Bom, para finalizar, além de agradecer aqui pelo excelente bate-papo dos negócios fechados aqui, eu queria dizer que o Brasil, no âmbito da Nova Indústria Brasil, vai ser um grande hub de desenvolvimento da indústria verde, eu não tenho a menor dúvida. O Brasil vai ser um grande hub do digital verde, vou usar esse termo sim. E nós queremos ser também um grande hub de inovações tecnológicas. E muito do que a gente tem visto é que o Brasil se tornando um grande hub daquelas tecnologias ligadas à agenda verde, desenvolvimento de tecnologia. Esses centros de P&D, que a gente fez, a maioria que vieram estão ligados a essa agenda verde. Então, nós temos instrumentos financeiros para apoiar, tem uma questão regulatória sendo arrumada, ajustada em vários setores. Então, eu acho que sim, temos um ambiente favorável para ter uma indústria mais competitiva, mais verde e mais digital aqui no Brasil e mais inovadora. Então, acho que isso está dado. Acho que o que a gente precisa agora é conectar as pontas. Se precisar, a gente vai para a França, vai para a Alemanha, vai para onde for, para trazer esses projetos para cá, fortalecer o Brasil como esse grande hub, que eu acho que e a CNI com certeza vai ser fundamental para ajudar nessa agenda. Então, obrigado aí pelo convite e poder fazer esse bate-papo, viu? Perfeito. Obrigado, Gordon. Obrigado, Rafa. Obrigado, Pedro. Esse assunto aí foi um dos mais interessantes, né? Me lembrou muito Green Skills and Jobs que a gente vem acumulando em outras edições de COP. Né? Prometo aqui do lado da CNI a gente vai fomentar esse debate cada vez mais para a gente interar cada vez mais com o assunto de sustentabilidade. Obrigado a todos, fechamos aqui nosso painel.